Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao podcast. E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu queria muito que existisse. Depois, quando eu descobri que existia, eu fiquei super feliz. Ela é facilitadora de um estudo chamado comunicação não violenta. Fiquei curiosíssima, porque eu acho que isso, desconfiada que isso é uma chave para a resolução de muito problema. Estamos aqui com Daisy Klein. Tudo bem, Mila? Obrigada. Bem-vinda. Obrigada de me receber aqui, muito legal. Obrigada, gente. Falei certinho? Falou Daisy Klein, isso. Eu sou facilitadora de várias habilidades socioemocionais, mas comunicação é um dos temas que eu mais gosto mesmo. Comunicação, colaboração, são temas bem importantes. E aí eu vou contar um pouquinho do que é a comunicação não violenta, porque ela realmente é bem preciosa e bem importante para o mundo que a gente está vivendo. Essencial, nesse momento. Que legal. Vou ver, você me corrija se eu falar errado. Organizada por Marshall Rosenberg na década de 60, que foi uma época de revolução de conflitos raciais nos Estados Unidos, e usa pensar, relacionar e fazer escolhas, melhora a confiança, a colaboração, a escuta ativa e dá feedback construtivo, expressão pessoal, favorecendo o ambiente de inovação. Priorizar a empatia, que são valores comuns a todos. É isso? Fiz a lição de casa? Fiz a lição de casa. Esse é um bom resumo. É um bom resumo. Eu fiquei queimando as pestanas, como dizia antigamente. Me conta, vocês têm um centro aqui na Granja que trabalha essa técnica? É uma técnica? Sim, vamos lá, do começo. Nós somos uma empresa em rede de facilitadores que nós levamos técnicas de habilidades socioemocionais, de orientação profissional, de conversas para empresas, para escolas, para eventos, para vários ambientes. A empresa se chama Olhares Possíveis. E somos em rede, então nós temos profissionais de várias áreas. Tem a Juliana Maroto, minha parceira, que é bem especialista em comunicação não violenta, em mediação. Ela é terapeuta familiar também. Eu sou bem especialista na parte interna, né, da parte de autoconhecimento, de comunicação intrapessoal. Também fiz o primeiro curso lá de comunicação não violenta muitos anos atrás com ela. E a comunicação não violenta, como você bem falou, ela foi criada lá na década de 60 pelo Marshall Rosenberg a partir desses conflitos. Inclusive, em algumas introduções do livro principal, que chama Comunicação Não Violenta, a introdução é feita pelo neto do Gandhi, contando dos conflitos que houveram e como o Gandhi, né, ele traz muito essa característica de procurar resolver os conflitos de certa forma, pacificamente, mas com assertividade, trazendo o que é importante trazer, mas também sendo empático, então sempre buscando uma resolução. E a comunicação não violenta busca isso também, busca uma comunicação mais assertiva e ao mesmo tempo empática, coisa que está faltando um pouquinho no nosso mundo, né? Cara, é complicado isso. É um equilíbrio que está faltando. Mas é complicadíssimo de fazer. É um equilíbrio que está faltando no mundo mesmo. Mas é bem bacana porque ele acabou desenvolvendo técnicas simples. Ele vai dando muitos exemplos de como fazer isso e tem mais ou menos assim umas atitudes que você pode começar a ter para que a sua comunicação melhore. E aí, falando da minha especialidade, que tem muito a ver com a comunicação intrapessoal, tudo começa com a gente se comunicando com a gente mesmo, que também é uma coisa que a gente acha que faz, mas não faz. Putz. Você acha que faz? Não. Eu converso comigo o dia inteiro, toda hora, em voz alta. E aí alguém fala assim, vão achar que você é louca. Eu falei, não, a pessoa vai ter certeza. Eu não tô ligando, não. Porque eu descobri que isso desenvolve muito a gente, várias coisas. Falar em voz alta. Escrever. É chato falar essa palavra que tá na moda, gatilhos bons.
Assim, Falar em voz alta é legal, escrever também, né? Quando a gente escreve, exatamente, fazer um diário e trazer uma elaboração do que a gente está vivendo no dia a dia é muito legal também. Mas na comunicação não violenta, o que é essa comunicação intrapessoal? A gente está muito acostumado a olhar para fora, olhar para o mundo do lado de fora, ouvir o que os outros pensam, ouvir as ofensas, ouvir como aquilo está atacando a gente de alguma forma, mas a gente não para olhar para dentro e entender o que é que quando o outro fala, qual é o gatilho que dispara em mim e por que dispara. Então, essa parte intrapessoal da comunicação não violenta é você se auto-perceber. Então, perceber os seus sentimentos, perceber, nomear os sentimentos. A gente não tem nem esse vocabulário em relação aos sentimentos, né? Do que é que a gente está sentindo, identificar. Existe um vocabulário dentro da comunicação não violenta enorme ali que a gente acaba brincando, até quando a gente dá curso, a gente brinca com as palavras para a gente poder nomear o que a gente sente em relação às situações. E a partir do sentimento, a gente vai perceber quais são as nossas necessidades que não estão atendidas quando o outro falou alguma coisa ríspida com a gente, por exemplo, e que a gente entendeu mal, engoliu mal, ou reagiu, ou ficou chateado. E essas necessidades, elas são necessidades universais. Quando a gente consegue chegar aí, né, chegar no... Nossa, quando o outro fala tal coisa, eu estou sentindo assim, é esse valor, por exemplo, pertencimento, né? Eu não me sinto pertencente quando ele fala para mim tal coisa, né? Alguma coisa que a pessoa falou para você. Então, quando você percebe isso em você, primeiro te dá clareza para você poder comunicar, autoentendimento, autoempatia para você poder comunicar para o outro e, de repente, fazer um pedido. Então, a CNV, ela fala desse processo que eu estou te contando. Todo esse processo interno para que isso saia de um jeito assertivo, você não deixe de falar nada que você precisa falar, mas também empático, porque essa empatia ela começa com você mesmo, para que você possa também ouvir o outro e ter empatia com o outro. Então, são os dois lados, né? O lado da comunicação, mas é também muito o lado da escuta. De você escutar e fazer perguntas. Por que você falou assim comigo? O que você quis dizer quando você falou assim comigo? Nossa, é difícil, cara. Tô achando tudo muito difícil. Então você precisa experimentar. Eu quero, experimentar, porque é bem interessante. Fiquei curiosa, porque agora que você estava falando, eu pensei em algumas coisas. Uma delas é, por exemplo, quando A fala de B, A diz mais sobre si próprio do que sobre B. Sem dúvida. Uhum. Né? E a outra coisa que eu pensei, eu já até esqueci, Jesus. Mas bem interpreta, não, concorda? Porque... Bem interpreta. A tá falando de si mesmo e tá espelhando alguma coisa no B. Não, mas o B tá lá interpretando e se ofendendo, de repente. Eu reclamo que você é bagunceira, mas sou eu a bagunceira, né? Sim. Aí eu que tô bagunçada, sei lá, alguma coisa. Só que geralmente o B também não saca que o A tá falando dele mesmo, né? Uhum. E uma pergunta é... E quando não é um diálogo ruim, mas a pessoa reage ruim, de maneira errada? Aí tem uma coisa interessante, o diálogo... Nossa, mas eu queria te elogiar, tipo... Nossa, seu cabelo tá tão grandão. Você fala, você tá falando que meu cabelo tá muito não sei o quê. Não, mas eu adoro o grande, assim, acho lindo. Então, e aí, até se esclarecer, já teve uma terceira guerra mundial, quarta. Né? Isso que você falou é bem interessante, porque isso acontece muito, porque cada um de nós tem experiências diferentes, traz experiências de vida, de estrutura, de experiências socioeconômicas que passou, experiências de diversidade. Tudo isso vem lá desde a infância, de como foi criado, de como foi educado, das vivências que teve na vida. Então, para cada um de nós, tem coisas diferentes que mexem em feridas da gente. Eu dei um exemplo ontem eu e a Ju demos um curso, eu ajudei o Márcio para fazer jus aqui a nosso trio, que na verdade a gente tem um facilitador gráfico que sempre trabalha com a gente, que é o Márcio, que é meu parceirão em Olhares Possíveis, né? E ele desenha tudo, você vai conhecer aí quando você for fazer o curso. Mas ontem nós estávamos dando um curso numa empresa
eu contei essa história. Quando eu era criança, eu sempre fui muito branquinha, assim, né? E eu ouvia muito, nossa, você é tão branquela. Você parece... Eu ganhei o apelido bullying da escola, você é o Pluft Fantasminha. Nossa! Então eu era o Pluft Fantasminha. Criança é fogo, bem né? Criança. E adivinha, chega na adolescência, né? Eu já estava numa escola, assim, cheia de gente, assim, que tinha maior poder aquisitivo que eu. Então, eu já me sentia menos, já tinha esse contexto. Aí, chego lá na escola, lá tem a menina que foi, sei lá, de férias pra Grécia com a família dela, chega do meu lado adolescente, faz assim, nossa, olha como eu fico morenona, linda, do lado da Daisy. Porque eu era o Pluft Fantasminha. Então, E ela foi no inverno. No nosso inverno, que lá tava verão. Então tava todo mundo branco, você devia estar mais branca. Eu nem lembro, mas pode ser que pra ela isso não fosse nada demais. Fosse tudo bem, né? Pode ter a maldadezinha do adolescente, pode ser que não tivesse nada demais. Mas no fundo, mexeu numa ferida antiga minha. E tem gente que tem a reação de dar o tapa de volta na hora, do tipo... Ou, né, qualquer coisa, responder asperamente, responder alguma coisa na hora. E tem gente que se cala e chora. Eu era da que se calava e ia no banheiro chorar. E ficava chateada. Tem 2 tipos de reação, geralmente, né? Ou mais de 2 tipos, né? Podem ter muitos. Mas eu diria que tem esses extremos da pessoa que não fala e a pessoa que fala demais sem pensar, que é impulsiva. Então, isso é para dar um exemplo, que às vezes você fala algo que você acha que não é nada demais, que é um elogio, mas para o outro mexe bem num lugarzinho dolorido para ele. E aí entra essa parte que é super importante da percepção, da gente ter empatia e perceber que o outro não reagiu bem, de repente deu um risinho meio amargo, ficou ali meio quieto, mudou o comportamento com você, e ir lá perguntar, falei alguma coisa que te machucou? Falei alguma coisa errada? O que é que eu falei que possa ter tocado aí em você, né? Enfim, tem todo esse lado. Eu acho que a comunicação não violenta traz um lado muito humano, assim, da gente realmente tanto se auto-perceber como perceber o outro. Ela vai desenvolvendo isso. Por isso que não adianta um lado só, não adianta só eu perceber o outro, só me perceber. Eu preciso começar a perceber os 2 lados para me conectar de verdade com a pessoa e conseguir chegar perto do que falam que é empatia, porque empatia real eu nunca vou conseguir ter, porque, né, eu tive toda uma história diferente da sua, diferente da dele, e assim por diante. Mas se a gente conversa, eu consigo me afetar com a sua história e ter uma noção do que é que você passou, do que você sente. Eu consigo chegar mais perto de você, me conectar melhor com você. Nossa, tô vendo tanto exemplo na minha cabeça, tanta situação assim, né, corriqueira. Uma pessoa me chamou de boneca e eu fiquei furiosa. Até hoje não consigo falar com ela. Uhum. E ela não entendeu. Uhum. Boneca é um ser inanimado que a gente manipula. Só porque eu sou pequena, eu não sou uma boneca. Uhum. E eu passo a vida inteira respondendo que eu sou uma pessoa, não sou um ser fantástico, né? E ela não entendeu, e eu fiquei tão magoada, e até agora ainda não consegui explicar, né? Exatamente. Mas isso foi muito ofensivo, muito, muito ofensivo. E é assim que a gente acaba acontecendo a vida, né? A gente desde criança vai sofrendo esses bullying, né? Hoje tem nome, mas não tinha nome quando a gente era criança, né? A gente vem sofrendo esses bullying aí desde criança. E é o bullying, quando a gente faz o bullying, provavelmente quando a gente recebe o bullying, a gente provavelmente também já fez bullying com outra pessoa. Sim. Porque isso é como se fosse uma cadeia. Que nem eles falam que gentileza gera gentileza. Pois é. Grossura leva exatamente, grossura. Né? Ontem a gente estava brincando também, né? Quando eu falo pro jovem que vocês são tão mimimi, o que isso gera? Uma reação adversa. Vocês parecem os dinossauros, né? Se eu falasse, olha, eu queria entender melhor por que você precisa de um computador caro assim, por que o Mac é melhor do que o outro, né? Em vez de falar logo que isso é mimimi. E aí de repente ele vai te explicar, vai falar assim, olha, o Mac me ajuda a fazer esse trabalho aqui que eu faria em um dia inteiro, em meia hora. E aí você começa a pensar, é verdade, nossa, então eu preciso aprender sobre isso. Você começa existe a possibilidade de ter conversas intergeracionais, interdiversidades, formas de pensamento diferentes, né? Então, acho que isso abre as conversas e é uma coisa que o mundo está precisando, de conversas honestas, empáticas, verdadeiras, conectadas, para que a gente possa colaborar mais e não
continuar cada um se afastando e gerando as dicotomias e as polarizações que a gente tem tanto, né? Mas, Daisy, como é que uma pessoa treinada na comunicação não violenta pode ensinar ou continuar uma conversa com uma pessoa que não é? Porque eu já tentei fazer isso, não tenho treinamento, eu vou ter. Sim. Eu quero muito fazer, mas tentei me explicar e só piorou, né? E tipo assim, por que, por exemplo, tem alguém fazendo uma coisa, eu vou lá, chego com uma sugestão. Por que em vez disso você não coloca isso? E aí a pessoa imediatamente reage agressivamente porque ela acha que eu invadi o território dela. E na verdade eu estava fazendo sem má intenção, eu só estava trazendo uma ideia. E aí eu tento explicar e ela vai para um outro lado e dá uma briga. E assim, eu não quero brigar, mas a pessoa quer. Sim, sim. Né? É uma cocriação aí que está acontecendo, como, né, Mira? Falar para a pessoa, para um pouco. Tem, sempre nos filmes tem aquele louco e tal, e o outro tentando ajudar e ser bacana, e de repente o cara que é bonzinho vai lá e dá um tabefe no outro pro outro parar, né? E escuta, né? Comunicação sempre tem dois lados, pois né? Mas quando você está treinado na comunicação não violenta, e vou te contar que é assim, a gente faz curso de comunicação não violenta e aí você vai para a vida. E quando você vai para a vida, é a prova da vida, do dia a dia, das situações que acontecem. Então, é vamos dizer assim, um desenvolvimento contínuo. Não é que você está, estou treinado, Você está mais preparado, muito mais preparado, mas sempre podem acontecer situações que você ainda vai falar, poxa, eu podia ter lidado melhor nessa situação, assim, assado. É um aprendizado contínuo. Qualquer habilidade socioemocional, e que, aliás, eu trabalho também com orientação profissional, e as habilidades socioemocionais são as mais valorizadas nesse mercado de trabalho tão volátil que a gente está vivendo, em que está mudando a tecnologia, você tem que estar sempre aprendendo uma nova. Então, o que fica para qualquer profissional de qualquer idade? Essas habilidades socioemocionais, comunicação, colaboração, protagonismo e assim por diante. Mas voltando no assunto na pergunta que você me fez, a comunicação não violenta, ela ensina você... Primeiro, ela quer quebrar alguns paradigmas. Então, a gente tem muito aquele paradigma do que é certo, o que é errado. O vilão e a vítima, né? Então, eu estou certo, você está errado. Quando a gente parte daí, já vai ficar difícil da gente fazer comunicação não violenta. A gente tem que ter uma abertura de que pode ter mais de um ponto de vista certo e que é importante a gente ouvir o ponto de vista do outro. Então, a partir dessa criação de eu estou certo, eu estou errado, essa dicotomia, essa polarização que a gente comentou, a gente acaba usando muito na nossa comunicação. Você fez isso errado, você podia ter feito assim, você deve fazer isso, você nunca chega na hora, você não devia ter feito isso. Então, a gente usa muito esse tipo de linguagem, tá? Então, o trabalho da comunicação não violenta começa por desconstruir um pouco isso, quebrar esses paradigmas, a gente começar a ficar consciente e prestar atenção. E aí tem algumas dicas assim, né? Primeiro, está acontecendo alguma coisa, dá um passinho para trás e observar fatos. O que são fatos? Então, quando eu vou abordar o outro, eu vou procurar falar dos fatos. Olha, então, em vez de eu falar, você se atrasou, eu posso vir com fatos. Olha, eu reparei que nas últimas 3 semanas você tem chegado atrasado por volta de 30, 40 minutos em todas as reuniões. E aí você pode ficar curioso nesse momento. O que está acontecendo? Aí você abre para uma conversa, em vez de você falar assim, você tem que chegar no horário, porque você está atrapalhando o meu trabalho. Você até pode falar em primeira pessoa, o que isso está causando para mim, antes de falar qualquer coisa do você. Então, por exemplo, o segundo passo seria, eu senti que isso está atrasando todo o meu trabalho. Aí você vai contar para a pessoa, vou te contar que esses atrasos, eles têm atrasado um pouco as reuniões, e aí eu acabo entrando atrasado na próxima reunião por conta disso. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para resolver isso? Tem algo que está acontecendo com você e que eu possa entender e te ajudar de alguma forma? Você percebe que é uma forma completamente diferente de abordar? E tem essas atitudes aí que vão te ajudando e a gente acaba decupando. Quando a gente dá um curso, a gente treina cada uma dessas atitudes justamente para desconstruir elas, para perceber, para trazer autoconsciência e para que a gente consiga incorporar isso no nosso dia a dia mesmo, né?
Dá um exemplo de resolução de conflitos usando a comunicação não violenta. Assim, uma coisa corriqueira, uma boa história que tenha acontecido. A gente já falou algumas coisas e você estava começando agora, mas assim, alguma coisa prática. Eu acho que eu vou continuar nesse exemplo mesmo, porque me contaram um exemplo assim, contaram para mim, eu vou recontar o exemplo, né? Então, tinha lá um colaborador numa fábrica que ele estava chegando sistematicamente atrasado, e ele começou nas reuniões, porque ele ficava um tempo no banheiro. E aí começou a rolar uma fofoca entre os colegas. Nossa, o que está acontecendo? Porque ele deve estar desmotivado, fica lá no banheiro parado, não sai do banheiro e não sei o quê. Será que está dormindo? Será que está acontecendo alguma coisa? Não sei o quê, tá. E aí essa fofoca chegou no chefe, né? Olha, o que está acontecendo aí com esse colaborador? Tá? Quer dizer, chega já na fofoca, não sei, tem alguma coisa errada acontecendo, ele deve estar desmotivado, ele tá aí, tá sobrando trabalho pra gente, o pessoal começou a reclamar dele. E aí o chefe que estava ali, foi preparado um pouquinho nessa coisa da comunicação não violenta, ao invés de chamar e já chegar no ataque, olha, me contaram isso, ou estou percebendo isso e quero... poxa, não dá para você continuar assim, não dá para, você tem que... Todas essas frases que a gente comentou da comunicação, ele falou assim, olha, eu estou um pouco preocupado porque os seus colegas vieram comentar comigo que tem reparado que você tem chegado atrasado nas reuniões com eles e que eles percebem que você fica um tempo no banheiro mesmo. Tem alguma... É chato de falar, né? Mas tem alguma coisa que está acontecendo e que eu possa te ajudar? Que esteja te incomodando, esteja te atrapalhando no seu ambiente de trabalho? Então, ele trouxe fatos. Veja que ele trouxe fatos para a conversa, né? E aí, ele abriu um espaço para que o outro abrisse uma coisa que estava envergonhando ele muito. Na verdade, ele estava tendo inícios de síndrome de pânico, estava tentando se segurar. Então, ele ia no banheiro para tentar se autocontrolar, segurar, respirar, tal. E conseguir chegar nas reuniões, e às vezes tem isso, né? Dependendo da pessoa, da criação que ela teve, pessoa simples de fábrica, tal, é muito difícil de admitir uma coisa dessa. E quando ele falou isso para o gestor, ele falou assim, olha, o que está acontecendo é isso. Eu sinto muito, mas eu chego, me dá uma reação assim, me dá uma reação assado, e eu não consigo chegar na reunião, eu fico nervoso, eu fico suando, eu preciso ir no banheiro e tal. E aí o gestor falou assim, nossa, então vamos procurar te encaminhar primeiro aqui para o nosso ambulatório, para o médico aqui da empresa, e depois te encaminhar para o médico. Você está com um problema realmente físico. E era um problema que depois se revelou ainda mais grave. Eu não lembro exatamente o que era, mas foi praticamente salvou a pessoa. Ela ter tido essa escuta, né? Que foi isso que o chefe fez. O chefe trouxe o fato, mas se abriu para a escuta. O que está acontecendo? Então, esse é um exemplo. Quantas vezes a gente não abre para a escuta? Quantas vezes a gente ouve, às vezes, falar, né, essa coisa que a gente está tendo muita doença mental hoje em dia, né? De depressão, síndrome de pânico, em empresas, em escolas, com jovens. A gente estava aí no mês de Setembro Amarelo, falando sobre suicídio. Quantas vezes a gente olha, acha, está desanimado, a gente julga, né? A gente faz um julgamento ao invés de ir lá e abrir uma escuta e perguntar se a pessoa precisa de ajuda. Então, acho que a comunicação não violenta, ela traz também esse espaço de conversa e de escuta que pode gerar um mundo melhor. Quantas vezes a gente julga, etiqueta a pessoa, fala assim, ela falou isso para mim, porque... Você conta toda uma história na sua cabeça e deixa de conversar com a pessoa e deixa de falar com ela, se relacionar com ela pela história que você contou na sua cabeça, sem abrir uma conversa e dar oportunidade. Cria uma história completamente diferente da real, né? Exato. A gente brinca, sabe aquele filme Divertidamente? É o Divertidamente fazendo roteiro na minha cabeça. É mais ou menos isso. Então, tem histórias aí que até salvam vidas nesse sentido, de melhorar a saúde mental, de repente, uma pessoa que está ali reagindo mal com você porque ela está se sentindo super vítima do mundo, você poder
achar suporte para ela, poder fazer uma ponte para que ela tenha um suporte e saia de um desses lugares de muita falta de saúde mental. São muitos casos assim, né? O próprio livro do Marshall conta várias histórias de conflitos resolvidos, de N tipos, né? E assim, comunicação não violenta é para a vida, então ela é para famílias, ela é para as escolas, ela é para as empresas. Queria saber disso. Porque no material que você me mandou para a gente fazer a pauta, e pelos exemplos que você está dando agora, é mais uma coisa de empresa, mas eu posso usar no meu dia a dia e como? Com a família, com as relações não profissionais. Com certeza, né? Não é só uma coisa de empresa, mas é uma coisa também para empresa, né? Realmente o material que eu te mandei é o material que a gente manda para empresas, mas eu tenho material para escolas, eu tenho material para pessoas. E o curso, esses cursos abertos, eles são para qualquer pessoa, né? A pessoa que trabalha na empresa, a pessoa que trabalha na escola, a pessoa que não trabalha, que está em casa, na família. A gente teve na última turma uma pessoa que ela queria aprender a lidar com os filhos. Pois é. Né? Uma questão. Queria aprender a lidar com o marido, com as relações. Inclusive, a Juliana trabalha com terapia familiar, eu trabalho com orientação profissional nessa parte, mas também trabalho com curso de autodesenvolvimento. Então, a gente lida muito com pessoas também, enfrentando questões no dia a dia, nas relações, né? Na verdade, a comunicação não violenta é para qualquer lugar onde a gente tem relações. Então, é para casa, para família, para relação amorosa, para relação com os filhos e para relação de trabalho. A gente tem relações em todo lugar, e relações são as coisas que mais nos ensinam na vida, né? Que mais trazem aprendizado para a gente na vida. Então, vale muito a pena a gente melhorar essa nossa capacidade, tanto da nossa relação intrapessoal como da interpessoal, porque isso vai aumentar nosso autoconhecimento e vai aumentar a nossa capacidade de se conectar e aprender com o outro, vai abrir a gente para isso. E você tinha perguntado antes, você tinha falado da questão assim, mas e quando acontece uma coisa, quando é uma coisa legal, né? Quando é uma coisa, a gente falou com uma intenção legal, a outra pessoa percebeu como uma coisa ruim, tem um medidor para a gente, se a gente está se comunicando bem, um medidor para a gente é como a gente se sentiu ao comunicar. Você está se sentindo honesto ao comunicar? Você está se sentindo empático ao comunicar? Quando você começa a se comunicar melhor, você acaba tendo um presente. E quando a gente tem esse presente da gente estar com o coração tranquilo, a gente consegue olhar melhor para o outro, a gente acaba conseguindo ter mais empatia com o outro e perceber, poxa, para mim o que eu falei não teve nada demais, só que para ele chegou de um jeito ruim. E aí você consegue ter esse espaço, essa ponte, para chegar e falar assim, Mila, por que quando eu falei tal coisa você ficou chateada? Eu queria muito entender. Eu não falei com má intenção. É diferente, né? De fechar essa comunicação. Mas aí a gente não vai para aquilo de cada um tem sua experiência, sua vida e tal, e enxerga pelos seus olhos, mas aí como é que você vai se condicionar ou se treinar, enfim, para ir pelo olhar do outro? Como é que você treina essa empatia? Como você se coloca no lugar do outro? Sem dúvida. Porque você já vai se colocar do seu ponto de vista. Sem dúvida, sem dúvida. Então, por exemplo, comigo acontece muito, a pessoa abaixa para conversar comigo. E, na verdade, isso não é necessário. Ela pode se afastar um pouquinho. E eu olho, em vez de olhar assim, eu vou olhar assim. Né? E eu vejo quando a pessoa se abaixa, eu instintivamente, foi muito engraçado isso, que eu não tinha sacado. Um amigo meu começou a rir. Falei, você tá rindo do quê? Você abaixou também. Né? Entende? Só que ela quer ser empática e ela quer se transformar no mais próximo de mim, mas não vai conseguir. Sim, concordo. Porque é uma outra... E quando... Já aconteceu muito da pessoa vir chegando e eu indo para trás, porque eu não quero fazer isso. E eu não consigo explicar. Eu falei, fica aí. Tá bom assim para mim, não precisa abaixar. Só se a gente ficar um pouquinho mais distante, eu consigo enxergar você direito.
E aí eu vou fazer um comentário. Ou que alguém quer ajudar, né? No caso. Quer ajudar e já vai tentar pegar no colo. Eu falo, não, tá errado. Não mexe em mim. Eu sou pesada, eu brinco, né? Falo, vai prejudicar sua coluna. Por isso que eu faço humor, né? Pra ver se ela entende isso. E aí entra essa coisa que é super interessante, né? A comunicação sempre tem os dois lados. Então tem um lado de como você está se sentindo, se você está conectado com você mesmo na hora que você comunica, e qual a intenção com a qual você se comunicou. Pode ser que eu me sinta, vamos dizer que pode ser que a pessoa do outro lado, vamos dizer, fosse eu aqui, eu me senti bem tentando te ajudar de alguma forma. Porém, é super importante você se colocar, porque eu não tenho a experiência que você tem e eu não sei o que pode ser bom ou ruim para você. Então, a hora que você se coloca e fala assim, não precisa, eu tô super bem, é só se você afastar um pouquinho, que nem você fez agora, super sincera. É uma sinceridade que faz na hora, que legal, nossa, eu tô aprendendo uma coisa com a Mila, tô aprendendo que qualquer pessoa, assim, pode ser que queira a mesma coisa. Você começa a conhecer e se afetar pelo que o outro passa. Você nunca vai sentir o que o outro passa, mas você consegue se afetar e entender, se colocar um pouco. Entendi, quando ela conta pra mim isso, faz todo sentido, né? Pra ela se afastar um pouco. Só que aí a boa intenção é invasiva. E aí quando eu falo, não precisa, a pessoa fica humilhada, triste, brava comigo. E eu falei, não, eu não preciso. Não se incomode comigo, né? Uma vez eu estava numa praça de alimentação e eu não me lembro se eu estava carregando a bandeja, se eu estava tirando a bandeja, não sei. Eu sei que a pessoa se despencou. Eu vi ela se despencando lá do outro lado da praça de alimentação para vir perguntar para mim se eu precisava de ajuda. E eu fiquei muito chateada. Eu falei, não preciso, e você não podia ter se incomodado com isso. Me incomoda incomodar o outro. Entendi. Né? Então, mas é provavelmente porque toca nos teus pontos, né? Nos teus pontos de que isso já acontece recorrentemente e que você gostaria de ser vista igual qualquer pessoa que não preciso de ajuda. Eu me viro sozinha, você tá se virando sozinha mas sempre, a pessoa, né? Fica ofendida quando a gente rejeita ajuda. Parece que eu tô fazendo um mal. Aí eu falo assim, cara, eu não quero que você ganhe uma estrelinha dos escoteiros com a minha presença. Você tá atravessando a velhinha e ela não pediu para ser atravessada. Você tá forçando, né? Então eu acho isso muito delicado. É delicado. Tipo, e tem aquela regrinha, né? Se você acha que o outro quer ajuda, você pode perguntar, eu posso te ajudar? Então. E se o outro responde não, ok. É porque ele não precisa de ajuda, né? Então aí acho já que mexe com o ego, aí né? tem o limite, né? Esse limite de perguntar. Eu acho que perguntar sempre é uma ferramenta muito boa, né? Você perguntar você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Nossa, uma vez uma mulher fez um escândalo numa padaria, porque eu tava lá quietinha na fila, escolhendo, inclusive, o que eu queria. Ela veio gritando de longe, mas você não pode ficar na fila, o seu lugar é aqui na frente, você tem prioridade. E eu assim, eu quero escolher. Não, mas não sei o que. Aí eu tive que descer o morro. E ela gritava e eu gritei mais alto. Você tá invadindo a minha privacidade. Para de se exibir. E aí as pessoas da fila começaram, putz, que situação mais doida. Né? Como é que... E eu sou colocada como vilã nessa hora. Sei. Nossa, ela não aceitou. Isso tem a ver com a nossa cultura, de não saber direito lidar, de forma geral, com qualquer tipo de diversidade. Até com a história que eu contei da branquinha. Sim. Porque todos nós somos diferentes, em alguma coisa somos diversos. Então, não saber lidar, não conhecer, né? Não conhecer o que passa na cabeça do outro, no costume do outro. Então, esse segredinho da gente perguntar faz muita diferença também, né? E eu até brinco que hoje eu sou muito mais ligada, por exemplo, nas causas indígenas. Mas até um pouco tempo atrás, sei lá, uns 2 anos atrás, para mim, achava bacana, mas eu não conhecia, não tinha ideia do que eles
que era a história deles, o que eles passavam, até que eu tive chance de fazer conversas com indígenas e ouvir as histórias deles. E quando eu ouvi as histórias deles, de como era, do que acontecia, da coisa dos territórios que eles não têm, aí eu nunca vou conseguir me sentir como eles, mas uma das indígenas contando para mim, olha, eu sou a primeira mulher que veio fazer doutorado na USP em São Paulo, eu dormia no ponto de ônibus com a minha mãe para poder vir para cá. Você consegue entrar na história dela, mergulhar e sentir como é difícil, como é diferente, né, de uma pessoa que tem acesso. Então eu acho que se abrir para conhecer e perguntar, ao invés de sair querendo agir de algum jeito e resolver, é muito precioso. É uma coisa que a gente precisa muito. Isso. Precisamos muito no nosso mundo, né? Mas é isso, é um processo, viu, Mila? Para resumir um pouco a história, é um processo. A gente precisa ir achando caminhos. Eu acho que todo mundo tem que fazer esse curso. Todo mundo tem que fazer esse curso, sem dúvida. E eu acho Crianças que esse lugar mais... Podem, claro. Esse lugar mais precioso é a gente começar de dentro. Porque dentro a gente tem esses nossos botõezinhos também, né? Me chamava de branquinha, me chamava de quietinha, porque eu era super tímida quando era pequena. Nossa, tava me atacando, tava me chamando de alguma coisa que... mexia lá com as coisas da minha infância, com as coisas... Então, e como é que o outro vai adivinhar? Às vezes a intenção dele não é essa também, né? Então, se a gente tivesse um mundo onde a gente conseguisse criar ambientes de confiança, de conversa, de perguntas, de autorresponsabilidade, de eu me responsabilizar pelo que eu sinto, entender e procurar entender o que o outro também está falando, a gente não teria, né? Coisas invasivas, coisas reativas... pessoas que trancam tanto o que sentem que ficam doentes, né? Então você vê que a comunicação, ela cerca várias dessas coisas, dos nossos conflitos do dia a dia, até dessas nossas doenças de saúde mental aí. Nossa, que doideira. É profundo o negócio. É profundo. Qual a diferença entre mundo em paz e mundo em equilíbrio? Mundo em paz e mundo em equilíbrio? Pegadinha. Olha, essa. Pegadinha, né? O que acontece, né? A gente não deixa de sentir as emoções. Então, a coisa do divertidamente que a gente comentou, né? Não sei se você deve ter visto os 2 filmes também. A gente tem tudo aquilo dentro da gente. A gente tem a alegria, a gente tem a raivinha, a gente tem o nojinho, a gente tem tudo isso dentro da gente. A gente é essa composição como ser humano. Todos nós temos, e mesmo quem tá, né? O pessoal que tá ali na aldeia convivendo, tem um que reage de um jeito e outro que reage de outro jeito, mesmo entre irmãos, né? Mesma criação, cada um aprende as coisas e traz a sua essência de um jeito. Então, o mundo em equilíbrio, eu acho, ele é quando a gente tem mais ferramentas para lidar com esse mundo interno e não sair só espelhando, como a gente comentou, espelhando no outro e jogando coisa lá fora, né? Quando a gente só espelha lá fora, ou uma coisa que está na gente, que a gente espelhou lá fora e não olhou para dentro, a gente não está aprendendo nada com isso. Então, quando a gente consegue internalizar e entender os nossos sentimentos, as nossas necessidades, os nossos valores, isso se chama autoempatia. A gente consegue ter também empatia com o outro. E isso aí eu diria que é o ponto de equilíbrio, é a gente ter esse trabalho interno para reagir menos, para aos poucos ir sendo mais empático com a gente mesmo, que é super importante, com o outro, né? O mundo em paz, ele é consequência de muitas pessoas mais equilibradas, né? Como a gente falou lá o equilíbrio, ele tem a ver também com não ir para as polarizações, com a gente conversar mais, mediar mais, se entender mais e chegar em equilíbrios, em mediações, em resoluções, em caminhos do meio, em considerar muitos pontos de vista para achar soluções. Tudo isso tem a ver com um mundo mais equilibrado. E só com isso, com pessoas mais equilibradas que vão fazer um mundo mais equilibrado, é que a gente pode chegar em paz, né? Agora, a paz interior minha, eu posso chegar sozinha, né? Então, quando eu entendo as minhas emoções, e eu posso ter brigado com você, mas eu fui para casa e eu consegui processar minhas emoções, entender, então foi isso que eu senti. Eu realmente fiquei com raiva da Mila. Por que eu fiquei com raiva da Mila? Qual foi a minha necessidade não atendida? Aí eu vou lá e processo. Nossa, deixa eu olhar aqui a lista de necessidades. Aí eu acho que é isso aqui que eu senti. Agora não me vem um exemplo na cabeça, mas foi isso daqui que eu senti. A hora que você começa a perceber, você toma responsabilidade pela sua parte da briga, entende? Quando você detecta, você consegue mudar, né? Exatamente. Você detectou a sua parte, isso vai te deixar em paz.
vai te deixar em paz. Independente de você voltar pro outro e conversar. Seria bom voltar pro outro e conversar, mas não deu para conversar? A briga foi tão feia que não deu? Pelo menos se eu ficar em paz e entender a minha parte da briga, e isso acontece aí com as coisas ao longo da vida, né? Que a gente processa tanta coisa, às vezes separações, brigas em N lugares. Se a gente consegue processar, a gente consegue entender a lição. Poxa, eu podia ter sido mais tal coisa, eu podia ter sido mais verdadeira comigo mesma e com o outro e falado melhor, eu poderia. Pelo menos você corrige para a próxima. E isso traz a paz interior, sabe? Você para de ficar sentindo a raiva e você entende qual que era a lição que tinha ali. Caramba! Sempre tem uma lição. Que legal, eu preciso fazer esse curso. Vai ser ótimo ter você com a gente. Assim, bem rapidinho, 5 dicas para a gente usar imediatamente, já começar a trabalhar um pouco nesse sentido de comunicação não violenta. E a agenda é dia 10. 11/10. Dia 11/10 vai ter um curso que eu vou fazer. Eu tô curiosíssima Vai ser aqui na Granja Viana, chama Quintal da Tia Marlene. É uma casa gostosa aqui na Granja, com mato, piscina, com quiosque gostoso, onde a gente consegue fazer os coffee breaks e almoçar. E a gente faz o curso lá durante o dia, vai variando os lugares, então faz dentro da sala, faz um pouquinho lá fora. É bem vivencial o curso, então é conteúdo com vivência, nada que vai te expor, pode ficar tranquila, não expõe as pessoas. E sim, é muito essa vivência interna de você começar a ter consciência e perceber cada uma dessas atitudes da CNV para que você possa realmente começar a praticar no dia a dia. Acho que esse primeiro passo é muito trazer consciência. Quando a gente tem mais consciência, a gente começa, opa, aqui eu podia ter feito um pouquinho diferente, né? E aí, voltando para as dicas que você me pediu, eu acho que eu vou para as próprias, algumas atitudes mesmo da CNV, né? Então, quando acontecer alguma coisa, alguma fala que você não gosta, acho que a primeira dica é, se você está ali pronto para reagir, não reaja na hora. Melhor você contar até 10 e ter tempo de processar aquilo para não reagir na hora e reagir melhor, se possível, né? Às vezes não é possível. Se não for possível, você vai do mesmo jeito processar depois, porque o processamento é muito importante. Acho que essa é a segunda dica. Para o autoconhecimento, para que a gente transforme uma pedra em ouro, né? Para que a gente transforme uma pedra do nosso caminho num aprendizado, a gente precisa processar o que está acontecendo. Então, não deu para não reagir ou reagir na hora, ou enfim, seja lá o que aconteceu na hora, eu levo para casa e eu falo assim, tá bom, agora eu vou separar. O que são os fatos? O que de fato aconteceu? A pessoa falou X. Pode ter várias interpretações, mas o que foi o X? O X significou o quê? Eu de fato me atrasei, por exemplo, naquele exemplo que eu dei? Sim, eu de fato me atrasei. Ela falou, eu de fato me atrasei. O que eu sinto quando ela fala que eu me atraso? Ela falou na frente de todo mundo, então isso me expôs, eu senti culpa, eu senti vergonha, eu senti medo de ser mandada embora, né? Terceira. E terceira coisa, qual foi o meu valor que foi atacado quando ela me expôs e falou isso na frente de todo mundo, né? Que foi? Nossa, foi meu valor de pertencimento, é como se eu não pertencesse ao grupo, como se todo mundo lá fosse responsável menos eu, porque eu atrasei todo mundo, então foi esse o valor que foi atacado. Mas aí, olhando lá para o fato, eu de fato cheguei 40 minutos atrasada, né? E teve um outro dia que eu cheguei também. Então, tinha um fato ali que tinha uma certa razão de ser. Só que eu acho que ela não precisava ter me exposto. Então, como é que eu posso voltar e ter uma... Primeiro eu entendi, eu consegui processar, né? Que é esse trabalho. Eu processei o que eu senti, o que foi o meu valor atacado, e eu vou conseguir voltar para ela para fazer uma conversa com ela, falar assim, olha, colega, quando você fala isso, eu entendo que eu realmente, de fato, atrasei 2 vezes, só que eu me senti exposta, eu me senti envergonhada, eu me senti culpada, e num dia aconteceu X, minha filha atrasou na escola, no outro dia aconteceu Y, foi isso que de fato aconteceu. Eu vou me esforçar para que isso não aconteça mais, porém eu vou também te pedir para que você não me exponha mais assim. Quando você tiver algum problema comigo, me fala no particular, porque... eu me senti não pertencente. Então, peraí, então eu acho que já foram 5 aqui. 4, 5, vamos ver. Já foi os fatos, já foi o perceber seus sentimentos, já foi perceber as suas necessidades não atendidas, o que foi que atacou ali nas suas necessidades,
Quarta, voltar para o outro com essa consciência desse processo e falar assertivamente para o outro. Falar dos fatos, falar em primeira pessoa de como você se sentiu. E você pode ainda fazer essa quinta, que é um pedido. Você pode, por favor, outra vez falar diretamente comigo, ao invés de falar na frente de todo mundo? Obrigada. Joia! Gente, ó, lição de casa, hein? Já vou pensar, já vou correr. E dia 11... Dia 11 do 10, é um curso das 9 às 18, mas é super leve, ele passa voando aí, porque a gente faz ele ser levinho, gostoso, com brincadeira, com música, com desenhos do Márcio também. Então é muito gostoso o curso, você vai ver. Depois você vai me contar se você gostou, tá? Mas quer dar o número? Telefone? Sim, eu quero sim. Então o telefone para informações é 11 94507 7066. E espero que vocês queiram saber mais. A gente tem também vários podcasts e vídeos gravados sobre isso. Então, quem quiser mais informações, saber mais sobre o assunto, entre em contato. Quem quiser saber sobre o curso, entre em contato também. E a Mila vai estar no próximo curso, dia 11. Eu vou. Espero que vocês estejam junto com a gente aí, né, Mila? Obrigada, Daisy. Obrigada a você, eu que agradeço. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho antes de agir, né? Isso. Eu acho que é importante. Obrigada, gente. Beijo. Até sexta-feira.